Eu finalmente assisti A Substância e eu precisei fazer um vídeo. Por mais que eu já tenha passado a hype, eu acho necessário falar, porque, enfim, eu gosto de dar minha opinião sobre as coisas. Oi, eu sou Carol, falo de filmes, livros e séries aqui. Esse é o primeiro vídeo que você vê aqui no canal. Por favor, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Olha outros vídeos, vai ver que você acha interessante. Eu falo sobre filmes, livros e séries. Eu já falei isso, já falei isso. Não esquece também de me seguir nas outras redes sociais. Eu tenho Instagram, eu tenho TikTok, eu tenho Scooby, eu tenho Letterboxd, enfim, eu tenho várias coisas. Então me segue lá também. Vamos lá. A Substância é um filme de body horror, gore. Eu não sei exatamente qual é a classificação desse tipo de filme, porque não é um tipo de filme que eu assisto. Eu não sou a pessoa mais adoro filmes de terror, vou super assistir filmes de terror. Filmes de terror que eu adoro são bem trashes, eu acho, tipo Pânico e A Casa de Cera, esses são os meus favoritos. Eu não sou muito público desse filme, mas mesmo assim eu assisti, dei 4 estrelas e de verdade eu não tenho crítica alguma a fazer sobre o filme. Eu dei 4 estrelas só porque eu não me apaixonei completamente pelo filme e eu sei que isso aconteceu porque não é o tipo de filme que eu gosto, não é o tipo de filme que eu vejo. Mas de verdade, eu acho que o filme tem uma crítica muito maravilhosa, eu gostei muito do enredo e eu não tenho nada de ruim a falar sobre ele. A Substância é um filme de estreia da diretora Coralie Fargeat. Eu não sei se estou falando certo esse nome, mas é um filme de estreia dela, o que me deixou um pouco impactada e bem feliz que é um filme, na verdade, com uma crítica bem feminista e é feito por uma mulher, porque eu acho que o último filme que eu assisti que eu achei uma crítica bem feminista e magnífica foi Pobres Criaturas, que é dirigido por um homem. A parte que me deixou muito impressionada é que é um filme que ela parece que não teve medo algum de ir a extremos. Porque é comparar com um filme que, por exemplo, eu tava falando com meus amigos que eu assisti Blink Twice, que é Não Pisque Duas Vezes. Não, acho que isso. Pisque Duas Vezes é o filme de estreia da Zoe Kravitz. Que eu adoro a Zoe Kravitz como atriz, eu gosto dela como celebridade, eu vejo várias entrevistas dela, eu acho ela legal. E eu gostei do filme, inclusive quando eu saí eu fiz um post falando, não sei se eu gostei ou não gostei, porque é esse tipo de filme que fica meio que na sua cabeça. Minha amiga tava até falando isso, ela podia ter ousado mais com o filme. Mas é um filme de estreia, então eu entendo muito que ela tenha pisado um pouquinho ali no freio. Enquanto essa Coralie, ela decidiu, manos, vou meter o pé no acelerador, entendeu? A sonoplastia desse filme é uma coisa fora do normal, é o que me deu até um pouquinho de raiva de não ter assistido no cinema, porque eu acho que o som fez muito parte de sentimentos naquele filme. Eu esperei sair agora na Prime Video, que na verdade tá no Mubi, que é uma plataforma que você dá pra ver pelo Prime Video, e eu não assino o Mubi, mas lá tem os 7 dias de graça, então eu resolvi pegar 7 dias de graça pra poder assistir. E A Substância é basicamente um filme sobre etarismo, misoginia, como a mulher, ela acaba sentindo nojo e raiva do envelhecer dela por conta do que a sociedade meio que bota em cima dela de padrões. Inclusive, uma das coisas que eu amei muito nesse filme é o quanto a Sue fica tão enojada pela Lizzie que ela cria um quarto pra poder esconder a Elizabeth. E eu vou explicar quem é a Elizabeth e quem é Sue já. Rapidinho, eu vou fazer uma sinopse sem spoiler. Mas antes eu só queria dizer uma coisa. Eu vi um post da diretora onde ela meio que fala que sendo mulher você consegue achar motivos pra você não gostar de você mesma, achar que você não é boa o suficiente, na verdade, em qualquer idade. Mas quando vai chegando ali aos 40, 50, que era a fase que ela tava passando, ela percebeu que ficou muito mais pesado e ela precisava fazer alguma coisa, algum projeto sobre isso, e aí surgiu o filme A Substância. Eu gosto dessa comparação porque eu acho que a mulher, ela tem isso. Desde muito nova a gente passa por uma não sou boa o suficiente. E eu digo isso porque quando eu vi esse coach, eu fiquei pensando muito em menstruação. Ok, calma, vou explicar o porquê. Eu fui uma menina que menstruou muito depois de todas as minhas amigas. Eu tinha 14 anos, todas as minhas amigas já tinham menstruado. No colégio todo mundo já tinha menstruado e eu ainda não tinha menstruado. Eu me sentia não boa o suficiente, eu ainda não sou uma mulher, eu ainda não sou tão desenvolvida quanto as outras, eu não sou tanto quanto as outras. Então, desde muito nova, a gente tem um peso muito grande de não ser boa o suficiente para as coisas. O padrão de beleza para as mulheres é muito forte desde muito cedo. Eu acho que foi uma fala muito certeira dela e que faz muito sentido. Vamos fazer uma rápida sinopse aqui sobre o que é o filme. O filme é sobre a Elizabeth, que é essa mulher que ela é uma celebridade. Ela foi muito famosa, ganhou um Oscar. Ela tá fazendo agora um programa de aulas fitness, eu não sei como chama, mas aqueles programas que, por exemplo, a Jane Fonda fazia nos anos 80. Mas ela acaba sendo demitida. Então, quando ela recebe essa notícia de que ela tá sendo demitida e que vão procurar alguém muito mais nova do que ela, que inclusive ela descobre isso porque ela tá no banheiro e aí o chefe dela chega falando no telefone sem saber que ela tá lá e fala no telefone que precisam achar alguém mais gostosa, mais nova, mais maravilhosa do que ela rapidamente pra substituir ela. Quando ela passa por isso, ela fica muito
pensativa no quanto ela tá muito velha pra estar naquele meio, e aí ela começa a ver no caminho de casa o outdoor dela sendo tirado, e como se ela estivesse sendo esquecida mesmo, como se ela não fosse boa o suficiente mais. Inclusive é o aniversário dela, acaba sofrendo um acidente de carro, e aí ela acaba indo pro hospital, o médico fala, nossa, você é muito sortuda, você não teve nada, você tá ótima, maravilhosa, e ela já tá completamente destroçada mentalmente. O que é um salto muito rápido, porque no início, é quando ela sai da gravação, bem no início do filme, ela sai da gravação desse programa, e ela vai andando no corredor e as pessoas vão falando, parabéns, 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 Elizabeth, tal, porque é o aniversário dela, e ela vai aceitando. Ali tem um certo desconforto, eu acho que dá pra sentir um certo desconforto dela, mas até ali eu acho que é um desconforto básico do ser humano com o envelhecer. E quando ela vê a sociedade, que é meio que representada ali pelo chefe dela, o Harvey. Inclusive, vamos dar um pequeno pause aqui para que o nome do chefe dela é Harvey. Talvez, quem sabe, não é uma referência a Harvey Weinstein, um dos produtores que teve mais sucesso em Hollywood e que foi basicamente a razão do Me Too Movement. Quem não sabe muito sobre ele vai pesquisar. Eu não tenho um vídeo aqui sobre isso, mas se vocês quiserem eu posso até fazer. Deixa aí nos comentários se vocês acham que é interessante. Eu acho que é um assunto tão batido que eu acho que todo mundo sabe sobre, mas se alguém achar interessante, eu posso fazer. Mas voltando ao assunto, quando esse chefe dela, o Harvey, que é meio que quem representa ali a sociedade, diz a ela o quanto ela tem que ser substituída porque ela não tem mais, que o trabalho dela precisa dela, aí ela meio que entra em completo surto, porque o médico ali naquela cena, vendo a ficha dela, ele fala, inclusive é seu aniversário, parabéns. E nesse parabéns, ela começa a chorar. Vendo aquele surto ali, o médico, ele meio que tá com um assistente no quarto. Esse assistente faz um último exame que ele diz que tem que fazer nela, mexendo ali nas costas dela, na coluna dela, e aí ele fala, você tá apta para o programa. E ela fica meio, do que você tá falando? Ele fala, não, nada. Aí ele sai, dão alta pra ela sai do hospital. Quando ela sai, bota o casaco dela, ela vê que tem ali dentro um pendrive dizendo a substância e um recadinho dizendo que isso mudou a minha vida. Que foi dado por esse assistente jovem que estava lá com o médico nessa sala. Ela bota o pendrive para poder tocar e ela percebe que a substância é meio que um programa que promete para você que se você tomar essa substância você vai ter uma versão melhor, mais bonita, mais perfeita de você. E aí tem o desenrolar todo do filme que eu não quero dar nenhum grande spoiler. Então, se você não assistiu o filme, vá assistir e depois volta aqui pro vídeo, porque eu juro para vocês que eu não consigo comentar sobre o filme sem dar spoiler. Eu pensei em várias formas de poder falar, mas eu não consigo. Então, se você não quer saber mais do que isso, obrigado por ver o vídeo até aqui. Se inscreve no canal, curte, ativa lá o sininho para toda vez que tiver um vídeo novo você receber notificação, deixa comentários, compartilha com os amigos. Vou até fazer a rápida publicidade de quem tá patrocinando esse vídeo, que eu não sei se dá pra ver aí, não dá pra ver. Esse é o tipo de t-shirt que eu uso todo santo dia, dentro de casa ou fora de casa. Eu amo t-shirt enorme e a nova parceira aqui do canal é a Entre Palavras, que é essa marca que é basicamente feita para leitoras. T-shirts, camisas lindas e maravilhosas com estampas para pessoas que são apaixonadas pela leitura. Meus seguidores têm 10% de desconto. É só usar esse cupom que tá aqui embaixo. E eu de verdade tô apaixonado por essas blusas porque tem esse tamanho gigante. Eu gosto dessas gigantes que tá quase escondendo o short jeans, sabe? Por baixo e fica parecendo que você só tá com uma big camisetona assim, quase que um vestido. Esse é meu estilo, mas se você gosta de outros tamanhos, do seu tamanho certinho lá, tem uma variedade muito grande de tamanhos. E tem esse tecido, é feito de algodão, mas é um algodão muito levinho. E pra esse momento de calor, eu morava em Salvador e me mudei pra Campinas achando que eu tava mudando pra um lugar que era mais frio, e realmente nos primeiros dias foi, mas eu acho que outubro, novembro, dezembro é calor em tudo quanto é canto no Brasil, então tá um calor desgraçado. Essas camisas de algodãozinho leve eu acho que são maravilhosos para esse tipo de clima. Além de tudo, a produção é 100% nacional, então eu acho que todo mundo deveria dar uma olhadinha no site, apoiar essa empresa, e eu indico muito. Então é isso. Se você não for embora, você quer spoiler. Então eu vou continuar falando um pouquinho sobre o que eu acho, e eu vou dividir um pouco o resto do vídeo agora falando sobre a Elizabeth, sobre a Sue, sobre o monstro, e depois sobre as críticas que o filme levou e que eu quero comentar um pouco sobre isso.
A Elizabeth é a personagem da Demi Moore, e eu quero começar bem do comecinho do filme, que é a primeira cena que aparece alguém, que é a personagem da Elizabeth fazendo o programa, né, fazendo aquele programa de exercício. Eu não sei se todo mundo sentiu isso, mas assim que começou essa cena, eu achei que era mais um flashback, porque começa falando meio que mostrando a estrela na calçada da fama dela, como aquela estrela foi envelhecendo e o povo passou de querer tirar muitas fotos até ser meio que uma estrela desgastada ali. Eu achava que aquela cena era mais um flashback, ia mostrar agora como era a carreira dela, porque a Demi Moore, ela é tão linda, aos seus 62 anos ela parece 40, que eu acho que talvez essa foi a ideia. Eu quero dizer que eu tenho pouca influência de etarismo, eu não posso dizer que eu sou completamente não influenciada por isso, porque a gente vive numa sociedade, infelizmente, é muito assim. Ali tava uma figura tão linda, tão no padrão de beleza pra mim, que eu nem pensei que era uma mulher de 62 anos, que era uma mulher que no filme interpreta uma mulher de 50 anos, ela tava num momento ruim da carreira dela. Eu achei que era mais um momento maravilhoso da carreira dela. E isso é uma coisa que eu amo muito, muito, muito na escalação da Demi Moore, que eu vou falar um pouco mais depois sobre isso. Uma coisa que eu acho muito interessante na personagem da Elizabeth é todo o relacionamento minúsculo que aparece ali com o Fred. Aquele cara que estudou com ela, aparentemente encontra ela no meio da rua nesse dia que ela é demitida, que ela inclusive parece estar quase sem maquiagem nenhuma, tá bem triste, tá num momento horrível da vida dela, e ele olha pra ela e fala: nossa, você ainda é a mulher mais linda do mundo. E essa interação, não quero dizer relacionamento, mas essa interação com esse personagem do Fred, eu acho que ele dá consequência a uma das minhas cenas favoritas, se não a minha cena favorita do filme, que é ela se arrumando pra ir pra esse date com o Fred. Porque percebam, duas coisas muito interessantes. Primeiro, a Lizzie, todos os personagens ali femininos, eu acho, do filme, elas estão buscando por validação. E o Fred, ele tá ali validando ela. Principalmente quando a gente tá falando de aparência. Ele tá endeusando ela, ele tá chocado. Quando ela liga pra ele e fala que quer marcar um date com ele fala: tô chocado, ele não consegue responder porque ele fica chocado. Então, o fato dela ter marcado com ele um date e na hora da preparação pra ir, da arrumação dela ali pra ir pro date com ele, ela acabar não encontrando com ele, me mostra dois lados muito interessantes. O fato de ela não aceitar a validação e o fato de quem faz ela não aceitar a validação não é a sociedade, não é o Fred, é ela mesma. Porque é ela que fica olhando pra Sul no outdoor, pra Sul lá dentro do banheiro, se comparando com aquele ser e achando que ela é menos. Não querendo ouvir a validação do Fred, não querendo ouvir quem diz que ela é linda, não querendo se sentir linda. E aí ela fica tentando fazer mais e mais, com mais maquiagem e mudando a roupa, e no final ela fica completamente insatisfeita com a aparência dela, tanto que ela desiste de ir nesse date. Quando ela desiste de ir, a gente vai pra Sul depois, quando a Sul encontra o que é que ela fez durante os 7 dias dela, que foi basicamente comer e ficar na frente da TV. Eu gosto também dessa associação com a depressão, essa associação de que quando ela tá no poço, ela tá comendo. E é algo tão desesperador pra mulher, que pra Sul não é só desesperador ver que ela tava desperdiçando o tempo dela ali, comendo e sentada na frente da TV, mas esse é o grande pesadelo dela quando ela tira uma partezinha de uma coxa de frango do umbigo dela. Como se a comida é algo que é um conforto pra gente, mas é um grande pesadelo pra gente também. O fato de escolherem colocar uma vibe meio anos 80, que na verdade eu achei que era anos 80 no início, o filme todo ia ser meio anos 80, mas na verdade a Demi Moore tem um smartphone, que então não tem como ser anos 80, mas trazer essa vibe pra poder falar de programas fitness que as celebridades faziam quando estavam ficando mais velhas. É engraçado como isso era colocado, tipo assim, uma atriz muito prestigiada, uma atriz muito maravilhosa, uma cantora muito maravilhosa, enfim, alguma celebridade que tava lá no topo e agora ela tá envelhecendo. O que a gente pode fazer para deixar ela ainda um pouco relevante para a sociedade? Então vamos colocar elas sendo sexualizadas em aulas fitness, porque elas são diferentes de todas as mulheres que estão na idade delas. Querer sexualizar a mulher até o máximo que a sociedade consegue, eu acho que é algo muito interessante da gente rever e ficar tentando entender o porquê, de onde surgiu isso e como a gente consegue combater isso. Outras 3 coisas que também acho muito legais, que o foco é a Elizabeth. O primeiro, as ligações dela para o call center da substância.
eles ficarem lembrando muito a ela toda hora de que você é a matriz, você tem a escolha de poder terminar com isso tudo. É uma escolha, mas não é uma escolha. Me lembra muito esse debate, essa discussão de pessoas que querem dizer que viver no capitalismo é uma bosta e você pode se livrar disso. Ficar toda hora nas redes sociais é uma bosta e você pode se livrar disso. Você pode se livrar disso realmente hoje em dia? Porque você vive em completa teoria do comunismo, que seria o contrário do capitalismo. Eu acho que é uma coisa que a gente não consegue de verdade fazer na realidade de hoje em dia, muito menos viver sem influência alguma das redes sociais. E eu acho que isso é quase impossível. Então você querer ficar fora das redes sociais, eu acho que não existe. Eu acho que não existe você querer viver em um mundo que não prega o capitalismo, que não tá nesse sistema. Tanto quanto a Elizabeth não tinha a escolha de não viver mais aquela substância, não viver mais aquele projeto que ela estava ali envolvida. Ela tinha a escolha, mas ela não tem de verdade a escolha. O que faz um link com outra coisa que eu queria falar sobre ela, que é quando ela volta depois da primeira vez que a Sue usa indevidamente a substância. Que ela volta com o dedo já quase necrosado. Eu achei que nessa parte ia cair uma unha, ia sair sangue, porque ela vai pra pia e começa a tentar limpar o dedo, meio que tirar aquele dedo que tá extremamente velho na cabeça dela, quer tirar aquilo ali dela. E sendo um filme um pouco exagerado com essas coisas, eu achei que ia rolar um dedo fora ali. Mas eu gosto de que não saiu nada. Que na verdade ela tentou limpar e não deu em nada, porque nesse momento ela ainda tá presa na substância, ela ainda tá presa nesse projeto. Então ela não tem essa escolha, ela tá presa. E por último, eu gosto muito do fato de que a Lizzie, a primeira coisa que ela decide fazer quando ela recebe toda essa crítica de que ela tá velha demais, que ela não é boa o suficiente, a primeira coisa que ela decide fazer é mudar ela mesma. Não é criticar a sociedade, não é criticar quem tá ali dizendo a ela que ela não é boa o suficiente. E outra, quando a Sue percebe que ela precisa fazer alguma coisa pra continuar ali no high dela, no alto da carreira dela, ela não decide ir contra a sociedade que tá dizendo que ela precisa entregar mais e mais. Ela decide que ela precisa ir por cima de outra mulher, que no caso é a Lizzie, e drenar a Lizzie pra ela continuar nessa subida aí dela. Eu acho que isso é muito um espelho da nossa sociedade, porque enquanto os homens são meio que ensinados aí a batalha desde o início, mais ação, enquanto a mulher ela é meio que a reação, as mulheres são ensinadas a se destruir, a achar o problema nelas, a tentar resolver alguma coisa com elas pra poder resolver o total. O problema não tá no homem. As mulheres são ensinadas que o problema tá dentro dela. Triste? Eu acho que é essa palavra para poder dar um comentário sobre essa análise aí. Agora vamos falar sobre a Sue. A Sue, que é interpretada pela Margaret Qualley, eu acho que é assim que fala o nome dela. E eu amo que a Sue, ela é esse produto da substância, que a substância promete que você vai ter uma versão melhorada, uma versão mais bonita, uma versão mais perfeita. E se a gente parar pra pensar, a Sue, ela é uma versão mais bonita. Eu não quero dizer que Margaret Qualley é mais bonita que Demi Moore, porque eu não acho, mas, enfim, para o contexto do filme, é uma versão mais bonita, mais perfeita para a sociedade, mas ela é uma versão que continua com a mesma inteligência, porque ela vai fazer as mesmas decisões da Elizabeth, de botar o trabalho dela em primeiro lugar. Então, ela não veio uma versão mais inteligente. Só mexeu meio que na estética dela, não na cabeça dela, porque ela fez a mesma coisa. A Sue, como eu disse lá no início, ela tem um certo nojo da Elizabeth por ela estar desperdiçando os 7 dias dela, por ela estar desperdiçando a vida dela, porque na cabeça da Sue, ela só pensa em crescer no trabalho, ela só pensa na carreira dela, ela só pensa em fazer as pessoas amarem mais ela e validarem mais ela e ela ter mais sucesso no trabalho dela. E algumas pessoas podem pensar na Sue como uma grande vilã, mas na verdade ninguém ganha ali. Porque vamos lá, a Sue, ela basicamente acaba sendo vendida para a sociedade também como pedaços. Uma crítica que eu achei super legal da Isabella Boscov, que ela fala sobre a cena da Margaret Qualley, da Sue, né, no Pump It Up, que é Pump It Up? Pump It Up? Eu acho que é Pump It Up. O programa dela de aulas fitness, que no momento dessa aula são vários zooms que são dados para poder mostrar a Sue. É o zoom no peito dela, zoom na barriga dela, zoom na bunda dela, zoom na perna dela. É tudo muito zoom. Quando a gente olha para Demi Moore lá na fita dela, lá no início, sem zoom,
né, basicamente a sala toda, e ela ali no meio das meninas dançando, mas a gente não tem todos esses focos. Então a Su, ela é basicamente partes de corpo, né? Ela é sexualizada por ser um peito, por ser uma bunda, por ser uma perna. Mas a Su também não ganha com o fato de que mostra, por exemplo, o vizinho dela quando chega lá pra reclamar do barulho, achando que é a Elizabeth, quando vê que agora é a Su, uma mulher toda maravilhosa, gostosa e perfeita, ele também sexualiza ela. Ele fala pra ela que ele tá aqui, ele tem um martelo muito grande caso ela precise de alguma coisa. A Su, quando tá vivendo e aproveitando a vida dela, ela basicamente vai pra festas ter relações de sexo casual, relações rápidas, porque até o talvez namorado dela que aparece lá no final, que ele tá com ela depois dos 3 meses que ela continuou usando a substância, assim que ele ouve alguma coisa diferente no banheiro, ele sai correndo, ele não se importa com ela, ela não tem nenhum relacionamento, ela não tem relação com ninguém, ela não criou nada além da carreira dela, então ela não ganha também, ela não ganhou nada. Então a Su, pra mim, ela é só mais uma vítima daquilo tudo. Ela pode achar que ela é superior a Elizabeth, mas caso a gente não lembre, o quadro que continua na casa o tempo todo é da Elizabeth, porque ela fez toda aquela carreira que a Su estava fazendo, ela chegou até o final da carreira dela, então ela passou por tudo aquilo que a Su estava passando e que em breve ela seria descartada também. Então, e aí a gente vai pro monstro. Que são esses últimos 20 minutos que pessoas ficam falando um pouco de talvez você não goste muito dos 20 minutos finais. Eu gostei muito da parte do monstro, porque o monstro, ele é a junção da Elizabeth e da Su. E ele, na verdade, é um momento que ela está, de fato, feliz e aceitando a sua aparência, por mais que seja o momento da sua aparência mais grotesca e que menos seria aceita pela sociedade. E para o monstro nascer, a gente passa pela cena de que a Lizzie tá tão revoltada com o ser que ela se tornou por conta da exploração da Su, do corpo dela, do tempo dela, que ela quer finalizar a Su. Só que aí ela percebe que a Su é a grande felicidade dela, é o momento de glória dela. Esse é o primeiro momento que ela entende e realmente assume que a Su e a Elizabeth são a mesma pessoa, o que desde o início o cara lá do call center, de lá da substância, fica falando, vocês são a mesma pessoa, não existe ela, é você e você. E pra surgir esse monstro é só quando a Lizzie, que é a matriz, entende isso. Por mais que ela, que é a matriz, entenda isso e ela decide não acabar essa parte melhor dela, quando a Su acorda e a Lizzie ainda tá lá, ela só tem raiva pela Lizzie. Por mais que talvez esse seja o momento dela entender que as duas são uma só. Porque mesmo que ela tenha pedido o finalizador, ela não usou o finalizador de fato. Ela decidiu que ia continuar ali com a Su. Mas a Su não consegue chegar a essa realização. O que provavelmente a Elizabeth, que era mais nova, não ia conseguir chegar a essa realização. Porque a Elizabeth não chegou a essa realização até os 50 e poucos anos dela, tanto que ela decidiu tomar a substância. Então, se ela pudesse, ela ia continuar se destruindo para poder ter esses momentos de glória. Então, a Su, sendo a mesma parte dela, que representa as partes de glória dela, representa o momento alto da carreira dela, não aceita a Elizabeth. Só tem raiva da Elizabeth e quer terminar e vai ao extremo para terminar com a Elizabeth. E dessa insatisfação é criada o monstro. É essa parte mais jovem, quando vê que ela não consegue continuar porque aquilo ali não é real, e aí ela começa a se despedaçar, porque ela não vive sem a parte velha dela. Ela usa a substância de novo de forma indevida, que não era pra ela ter usado, porque o frasquinho do início é só pra usar uma vez. Ela usa a segunda vez e aí ela vira esse monstro. Mas o monstro é um ser que aceita a aparência dela. Ela corta até uma máscara com a cara da Lizzie pra poder ir pra rua e pra poder ir para o evento, mas ela vai pro evento. Ela se mostra, ela acha que ela merece sair na rua. Quando, por exemplo, a Lizzie, quando ela começa a ficar muito acabada, e ela sai para poder pegar os kits da substância, ela se embola toda em um monte de tecido, fica o mais escondida possível para poder sair na rua, porque ela não aceita a aparência dela. O monstro não, ele só se embeleza, ele acha que deve botar um vestido bonito, botar um brinquinho, fazer um babyliss, botar um batom vermelho e sair, porque a sociedade tem que aceitar o monstro. O monstro e aceita ele mesmo. O monstro tá feliz com ele mesmo. E aí ele chega nesse evento de Feliz Ano Novo, né? De Ano Novo lá, que era pra soltar. E toda a plateia fica chocada. Afinal de contas, é um monstro. É completamente desconfigurado. E nesse momento, quando a plateia começa a ficar chocada com o monstro basicamente vomita, expele de uma parte dele um peito
que eu amo, que é um peito e não é uma bubu, ou vagina, como você quiser chamar, eu chamo de bubu. Porque se fosse uma bubu, seria alguma coisa mais grotesca, uma coisa que o povo ia querer dizer alguma coisa como vulgar. O povo ia falar que ia ser demais, mas na verdade foi um peito. Porque o peito é sexualizado por todo mundo, mas é só o peito feminino que é sexualizado por todo mundo. Então ela bota um peito pra fora, que é uma parte do corpo que todo mundo tem. Então não é uma coisa muito fora do normal pra certa parte da sociedade. Só é sexualizado o das mulheres. E aí, quando a sociedade tá chocada com ela, ela larga aquilo ali para aí, me sexualize ainda um pouco. De alguma forma, foi meio que isso que eu entendi. E claramente a sociedade não aceita esse monstro. Então a plateia toda vai pra cima e tenta acabar com o monstro. E é aquela cena mínimo chocante de sangue para tudo quanto é canto, muito extrema. E no final, o monstro vai se despedaçando sozinho, né? Porque ele vai meio que arranca a cabeça do monstro e começa a surgir outras cabeças e tal. Quando o monstro tá sozinho, ele começa a se despedaçar no meio da rua. Isso tudo ali no caminho da estrela da Elizabeth Sparkle. O monstro vai se destruindo até chegar à estrela que representa os momentos de glória da Elizabeth. E quando ele vira uma gosma, basicamente, um pequeno e uma carinha da Elizabeth e chega em cima daquela estrela e o holofote tá em cima dele, ele fica extremamente feliz. E a gente sente passando ali naquela cena liberdade, basicamente. Ela tá livre. É o momento que ela tá completamente de boas com aquilo tudo. Ela tá no topo, tá ligado? Enfim, eu acho que foi um final maravilhoso, eu adorei. E vamos finalizar agora o vídeo falando sobre algumas críticas que o filme acabou recebendo e que eu quero falar sobre elas aqui pra poder dizer o que eu acho sobre isso. Primeiro, em qualquer filme que tenha cunho um pouco mais feminista, vão ter queridos homens que vão falar: ai, que exagero, a sociedade já melhorou tanto e isso é um grande exagero, que mulheres não passam por isso tudo, mulheres têm um grande espaço na sociedade. E eu gosto de uma coisa que fica bem ali escondidinha, eu não sei nem se foi muito a intenção da diretora fazer isso, mas o fato de quem ter passado a substância para Elizabeth ter sido um homem que já estava usando a substância, passou meio que essa imagem de que o homem também passa por isso. O homem também tem esse padrão de beleza nas costas dele, também sofre com isso tudo, mas ele não é o protagonista disso tudo, porque o sofrimento dele em relação ao da mulher nesse âmbito aqui, nesse tema, é mínimo. Então, sim, a gente sabe que homens também passam por isso. Eu não tô dizendo que homens não passam por isso. Eu acho que o filme não tá querendo dizer isso. Mas quando a gente fala de etarismo, do quanto os padrões de beleza afetam o ser humano, a saúde mental dos seres humanos, eu acho que esse assunto acaba pesando muito, muito, muito mais para as mulheres. Então, precisa usar de sátiras para deixar muito claro que esse não é o momento de vocês pensarem sobre o mínimo que vocês estão passando, porque a gente passa por algo muito mais pesado. Então, é por isso que a gente precisa falar sobre. Para chegar à igualdade, a gente precisa aumentar o lado que tá sofrendo. Não ficar pegando todos os pequenos sofrimentos desse lado que tá sendo beneficiado com toda a sociedade que a gente tá vivendo. Então, primeiro, só deixar claro isso, porque eu acho que é importante. Depois, houveram algumas críticas de por que escolheram a Demi Moore para poder fazer esse filme. Porque se é para falar de etarismo e como o etarismo acaba tirando muitas oportunidades, principalmente na parte do show business e tudo mais, para começar, eu acho que o filme não é uma crítica para show business, não acho que é para o meio de entretenimento, não acho. Eu acho que é sobre mulheres e etarismo numa sociedade completa e eles escolheram realmente trazer essa história no meio do show business porque é uma coisa mais fácil da gente entender, é uma coisa que é mais escancarada pra todo mundo. Mas escolher a Demi Moore pra ser a Elizabeth seria uma escolha errada, dito pelas críticas, porque ela é uma mulher de 61, 62 anos e ainda está no padrão de beleza da sociedade. Muita gente vê Demi Moore ainda como uma mulher de 60 anos extremamente linda, que todo mundo fala, meu Deus, ela tem 60 anos. Mas eu gosto muito dessa escolha por dois motivos. Primeiro, porque eu acho que um dos motivos da atuação da Demi Moore ter sido algo fora do normal é que ela sofreu muito com o etarismo em Hollywood. A Demi Moore, pra quem não sabe, já foi a atriz mais bem paga de Hollywood. E ela passou por anos de flop, que ela não tava tendo muitos projetos, que as pessoas não estavam apoiando muitos projetos dela. Críticos chegaram a falar que ela não merecia o pagamento que ela tava tendo, que ela só fez isso porque o marido dela, na época, que era o Bruce Willis, ganhava muito mais que ela e ela queria igualar o salário dela por conta do marido que ela tinha, e na verdade ela era tão grande quanto o marido dela. Talvez por isso que ela queria o mesmo valor, que ela entregava
entregava tanto quanto o marido dela. O Bruce Willis é maravilhoso, é um ator maravilhoso, fora do normal, e ela era uma atriz fora do normal. Era, não, é. Além do que ela sofreu com Ashton Kutcher, né? Porque eu não sei vocês, mas na minha adolescência eu lembro muito dessa história de que a Demi Moore tava com seus 40 anos, eu acho, tava namorando com o Ashton Kutcher, que tinha seus 30, e todo mundo gostava de fazer essa piada de como ela era uma cougar, como ela gostava de meninos novinhos e como ela era uma velha safada. Quando, na verdade, quando saiu o livro da Demi Moore, ela deixou muito claro que ela tava passando por um relacionamento, na verdade, terrível. Esse novinho tava traindo ela, esse novinho fez ela voltar a beber, ela, alcoólatra. Então, assim, enquanto a mídia tava fazendo ela de uma mulher velha indo atrás de um novinho que é o cara do momento em Hollywood, ela tava sofrendo com esse homem. Ela não tava ganhando nada com esse homem. A Demi Moore não ficou mais famosa por causa do Ashton Kutcher. O Ashton Kutcher ficou mais famoso por causa da Demi Moore. Mas a Demi Moore não ganhou nada nesse relacionamento. Inclusive, ela perdeu muito. Então, a Demi Moore sofreu com esse etarismo de Hollywood. E ela sofreu perdendo papéis, perdendo espaço, perdendo a voz dela. E por isso eu acho que ela foi muito bem escalada. E segundo, a gente tá falando de uma sátira. Pegando aqui diretamente do Google, sátira é uma técnica literária ou artística que utiliza da ironia e o sarcasmo para ridicularizar ou criticar um tema, pessoas, instituições, costumes ou vícios. Toda a crítica à substância de ridicularização, como os padrões de beleza são impostos a gente, como a gente reage a isso. Na minha cabeça, pelo menos, é isso. E a ideia de ser uma sátira, na minha cabeça, é muito deixar o mais claro possível. É fazer o mais graça possível disso. Eu acho que se a gente pegasse uma atriz por volta dos seus 60 anos, que parecesse mais o padrão de beleza dos 60 anos, não ia ter o mesmo efeito. A gente não ia ter esse sentimento que eu tive, pelo menos em quase todo o filme, de falar, Demi, pelo amor de Jesus, você é maravilhosa. Você tá longe de ser a grande crítica da sociedade. Por que você tá querendo mudar você mesma? Você é maravilhosa, você é perfeita. E também criticaram muito de usar meio que as consequências da utilização indevida da substância acabar causando, por exemplo, mais rugas, cabelo branco, tudo que remete ao envelhecimento, como se isso fosse alguma coisa negativa. Mas eu acho que fica muito claro no filme que, na verdade, isso não é a coisa negativa. A coisa negativa é como a sociedade está retratando tudo isso. A parte negativa do filme todo não é a Sue, não é a Elizabeth, não é o monstro, não é nenhuma mudança física no corpo delas. Eu acho que a grande parte negativa, de fato, são os homens e como eles são vistos como nojentos e como eles são vistos como errado. Que os homens estão ali representando, no caso, a sociedade que acaba diminuindo a mulher. Que, são só os homens que diminuem as mulheres, não tem a cena lá também. No final da plateia toda indo em cima do monstro e ficando assustada e tudo mais, não é só o homem que bota esse padrão de beleza, mas a grande parte é. Então, perdão se você é um homem achando que foi mal retratado nesse filme. Paciência, é uma sátira e a gente tem que ir a extremos, e uma grande maioria do problema da sexualização das mulheres são os homens, então desculpa. E pra finalizar, eu realmente adorei esse filme, achei maravilhoso. Me surpreendi muito, não só porque a maioria dos meus amigos que assistiram falaram que eu ia odiar, mas porque é um gênero que eu não gosto muito e eu consegui amar a mensagem e gostar do filme de fato. Como uma boa Swift, durante o filme todo eu fiquei pensando na música Clara Bow, que pra quem não conhece essa música, eu vou deixar aqui algumas partes e explicar um pouco da música só pra vocês entenderem por que eu pensei muito nisso. Essa é uma música de Taylor Swift nesse último álbum dela, que ela quis mostrar um pouco de como a mídia pede muito dos artistas. Ela começa fazendo referência a Clara Bow, depois a Stevie Nicks, depois a ela mesma. Mas o que me pega muito nessa música é como ela fala, como se os caras lá de terno que mandam ali naquela empresa, naquela indústria, eles falam pra cada uma dessas mulheres que aos poucos ela vai citando ali, que são comparados a Clara Bow, a Stevie Nicks e a Taylor Swift, de que a gente promete que você vai ter tudo, se você entregar, você vai receber tudo, você vai ser dazzling, deslumbrante. Na minha cabeça é mais alguma coisa que brilha, entendeu? Dazzling pra mim é uma coisa que sparkle. Quando você tá ali entregando o que a mídia pede, que a indústria pede de você, sendo não só ter talento, mas tá naquela idade certa, naquele padrão de beleza certo, fazendo as atitudes certas, a gente promete que a gente vai te entregar tudo, que você vai brilhar. Mas quando você começar a não brilhar porque você não tá entregando alguma coisa, a gente promete que a gente vai te substituir por alguém que vai brilhar também. Então é isso, finalizo esse vídeo dizendo que eu amei esse filme, gostei muito, dei 4 estrelas, realmente não me encantou por completo, porque não é meu gênero de filme,
Eu não posso dizer que foi fora do normal, mas que eu tenha ficado impressionada. Eu tava até falando agora com minha amiga que esse extremo de ser gore, de ser body horror, de mostrar muito sangue, pele deformada e essas coisas assim, eu achei muito plástico, eu achei muito na cara de que não era real, então eu não fiquei com nojo de nada. E por isso eu indico muito que as pessoas assistam. Aproveita se você tem Amazon Prime e ainda não é assinante da MUBI, que tem esses 7 dias aí de graça pra você assistir. Já tá em streaming, que você pode acabar de alguma forma assistindo de graça. É um filme muito legal, com uma mensagem super importante e é meio que isso. Então, deixa aí nos comentários o que é que você achou sobre o filme, se você gostou, se tem alguma indicação de filme legal assim também, ou indicação de algum tema para um próximo vídeo, seja sobre filmes, séries ou livros, porque aqui no canal eu gosto de trazer muito sobre isso. Não esquece de dar uma olhadinha na loja Entre Palavras, que tem essas camisas magníficas para leitoras, vocês têm desconto. Curte, compartilha, liga o sininho, se inscreve no canal, enfim, todas essas coisas que vocês já sabem. E é isso, até o próximo vídeo.